presidência dispõe de 5 minutos. Se não tiver terminado, a gente prorroga por mais 5 minutos. Tá bom. Eu acho que vou precisar dos 10. Obrigado. Excelentíssima presidente Maria da Graça, excelentíssimos senhores vereadores, público aqui presente, telespectadores da TV Câmara. Eu pertenço ao movimento É Preciso Mudar Taubaté. Venho aqui representar. Eu não sou político, né? Eu nunca trabalhei em nenhum órgão público, também trabalhei só na Petrobras, quando fui engenheiro lá, mas... E também não tenho nenhuma pretensão política e nunca fui candidato a nenhum cargo, né? Então, eu vim aqui como munícipe, eu sou taubatiano, né? Então, amo Taubaté e eu estou aqui por isso. Eu gostaria de fazer, o motivo da minha vinda é fazer algumas sugestões, né, aos senhores vereadores. Então, a primeira sugestão que eu gostaria de fazer é uma redução no orçamento da Câmara Municipal. O motivo é o seguinte, nós tínhamos 21 vereadores em 2004 e um vereador ganhava R$ 3.094. Hoje o vereador ganha 6.800 aproximadamente. O orçamento de 2004 era 7 milhões, hoje o orçamento é 28,5 milhões. Bom, isso dá um aumento para o vereador de 122% nesses 9 anos e para a Câmara um aumento de 307%. Então, realmente é um orçamento que está muito folgado. Tem cidades que têm 300 mil habitantes e 21 vereadores e tem orçamento de 9 milhões. Então, a minha primeira sugestão é que não fazer nada muito drástico, mas pelo menos que a gente fique com 24 milhões, que era o orçamento do ano passado, que foi devolvido uma parte, inclusive, mas que fique um orçamento de 24 milhões para toda essa legislatura, ou seja, para esse ano, em vez de 28,5, que se gaste no máximo 24, e no ano que vem e até o fim dessa legislatura. Então, essa é a minha propositura, não vai precisar despedir ninguém, não vai precisar fazer nada, é só para gastar o dinheiro com parcimônia, que é o dinheiro público, tem de ser gasto com parcimônia. E nós não podemos ter um primo pobre e um primo rico, né? A prefeitura está lá sem remédio e nós aqui estamos numa situação muito folgada de orçamento. Faz parte da gente ter um orçamento um pouquinho mais justo, então esse é um pedido que a gente vem fazer. Eu acho que eu represento não só o movimento É Preciso Mudar Taubaté, mas como represento também a cidade de Taubaté, nessa questão. Outra coisa que eu gostaria de sugerir aos senhores é que a escola legislativa, ela fizesse o seguinte, fizesse treinamento para os vereadores e para os assessores, para coibir o assistencialismo e o clientelismo. Isso é importantíssimo que a gente faça, porque essas práticas são ilegais e ainda perduram em alguns vereadores. Então, é importante que a escola legislativa precisa fazer esse trabalho, porque difundir o nome da cidade, ou falar para outras cidades, né, ou legislação, difundir isso com dinheiro de Taubaté, eu não acho tão interessante. Então, um orçamento que é de 1 milhão da escola legislativa é complicado, precisaria atuar mais nesse sentido de ajudar os vereadores e os assessores, né? Então, as práticas assistencialistas e clientelistas que eu acho que a gente teria de combater, era assim, fazer um treinamento para que fosse direcionado para a Câmara, para a Prefeitura, no 0800 da Prefeitura. Então, por exemplo, o munícipe vem, e para não ficar chato para o munícipe, né, nem para o vereador, falar, olha, você tem de se dirigir ao 0800 da Prefeitura, porque são coisas que não dá para a gente resolver. Eu não posso resolver, isso não é do alçado do vereador. Agora, tem que falar isso com jeito, tem que ter um treinamento, por isso que eu estou falando para a escola legislativa fazer esse treinamento. Mas divulgar, não o 0800 da Câmara, divulgar o 0800
da prefeitura, canalizar todas as reclamações para a prefeitura. E aí, os vereadores cobrarem da prefeitura que aquilo funcione direito. Outra coisa com relação ao assistencialismo, clientelismo, é com relação por exemplo, a prática de que a gente tem lá alguns vai na José Ezequiel, está muito barulho, eu estou com dificuldade para falar aqui. Então é o seguinte, você vai lá na escola, você vê que tem requerimentos de vereadores pedindo para furar a fila. Não pode. Por que o vereador vai mandar pedir para entrar na frente do outro aluno que está esperando vaga? Qual vereador, senhor Giordano? O senhor está acusando, ele tem que acusar até o final. Momentinho só, porque senão eu vou ter que pegar lá, não é mais de um vereador. Eu vou pegar os aqui, na próxima vez eu venho na próxima sessão e trago. Pronto. Não, o senhor pode ir no Ministério Público também. Bom, o meu objetivo não é esse. O meu objetivo não é esse. Então, o meu objetivo é alertar para que exista, tenha o clientelismo e o assistencialismo, que a gente corrija isso. Então, por exemplo, a gente está pensando que está fazendo um grande favor de furar fila no serviço médico, o vereador está fazendo sabe o quê? O que o vereador está fazendo numa situação dessa? Ele está ajudando, um momentinho só, por favor, que eu estou falando. Depois o senhor vai ter palavra, o senhor vai ter depois, eu vou ter de... Olha, agora não é momento para o debate, se continuarmos nós vamos ter que cancelar. Olha, eu acho o seguinte, por favor, eu estou aqui na por tribuna favor. livre, eu acho que vocês depois vão ter o tempo para falar. Eu tenho um monte de sugestões para fazer aqui. Então, por favor, continue. Então, por favor, então fala para que, então, é o senão seguinte, a gente não entra em debate, por exemplo, favor. não adianta ficar com o assessor ligando, ou o vereador ligando lá para marcar a consulta, e aí passar a furar a fila. Isso é um desserviço para a cidade. É um desserviço, sabe por quê? Porque tem gente que estava na fila lá, e tem urgência, aí vem o vereador e põe ele na frente, e daí perde a urgência. Quer dizer, o cara que estava na urgência, o munícipe, perde a vez. Então, isso é um desserviço para o taubatiano e para a sociedade, fazer esse tipo de coisa. Então, isso não pode, é ilegal e não pode ser feito. Então, essas práticas têm de ser coibidas. Bom, passando adiante, é o seguinte, o tempo é muito curto, eu acho o seguinte, a gente precisaria uma sugestão de fiscalizar, por exemplo, o executivo através desde o edital da concorrência. Se a gente deixar essas práticas aí, nós vamos sobrar muito mais tempo para fiscalizar o executivo. Então, desde o edital, então na hora que vai fazer o edital para merenda, já vai lá no edital e já fiscaliza desde o edital, não vai esperar depois que dá problema. No transporte, já coloca no edital do transporte urbano, já coloca que a frota tem que ter no máximo 5 anos. E aí, pronto, no edital você já mata no ninho essa frota que está sucateada aí. Tá certo? Então, tem de ser desde lá. Então, o que eu sugiro fazer? Pega o orçamento do município, divide diversos serviços, divide diversos vereadores, e aí cada um fica responsável por uma área de transporte, outro de serviço, merenda, remédios, etc. É isso que eu sugiro vocês fazerem, né? Muito bem. Outra coisa que eu gostaria de sugerir é o seguinte, instituir uma tripla prova para aprovação de projetos. Fazer as seguintes perguntas antes de votar num projeto, ou aprovar um projeto. Primeiro, é constitucional e não tem vício de iniciativa? Primeira pergunta tem de responder sim. Segundo, tem relevante relação benefício-custo para o município? Segunda pergunta. Terceira, há verba disponível e justa? Se você responder sim a essas 3 perguntas, você vota favorável ao projeto, senão o projeto está fora. Muito bem. Outra questão que eu gostaria de falar é o seguinte, acabar com essas leis inconstitucionais que a gente aprova aqui, ou aquelas que têm vício de iniciativa. Não dá para a gente, por exemplo, carimbar a verba do Executivo, por exemplo, que nem verba da Câmara Municipal e carimbar a verba, falar, não, agora essa verba vai ser lá vai ser para tal finalidade, e aí o Executivo tem de fazer, vocês não podem fazer isso. Então, verba, pintar muro também, não existe isso. Alguém vem aqui, pinta o muro, acabou, não tem quem vai proibir isso. Só não foi pintado o muro antes, por quê? Porque houve um acordo com o juiz, mas não que essa lei municipal não pega, não pode. Essa lei é inconstitucional. Então, vamos acabar com essas leis inconstitucionais. A Comissão de Justiça tem de ser feito o que na Comissão de Justiça?
tem de ser dado um aval. A Comissão de Justiça falou, é inconstitucional, acabou, pronto, é isso que tem que fazer. Muito bem, ainda tem uma outra questão, por exemplo, daquele contrato da Sabesp, que até agora não foi assinado, vocês têm ainda a questão de, pode revisar ainda, fazer uma empresa de economia mista municipal. Nós vamos economizar 8 milhões de reais que todo mês a Sabesp leva de Taubaté. Bom, eu gostaria de ter mais 5 minutos. Pois é, mas eu ouvi essa... Infelizmente, isso é o regimento, e agora, a partir desses dias, nós estamos cumprindo na íntegra o regimento. Bom, se o senhor quiser, o senhor pode escrever novamente, como é uma casa democrática, o senhor utilizará também, em outra oportunidade, a tribuna. Bom, tudo bem, então. Eu teria outras coisas para propor aos senhores vereadores, mas eu vou... Agora, eu gostaria, só para terminar, de dizer o seguinte, que seria interessante que o que eu falei aqui não fosse feito como crítica, e sim, realmente sentasse, conversasse sobre essa questão do orçamento, porque senão a gente vem aqui para a tribuna, só fala, e nada acontece, como aconteceu. Eu vim aqui, falei sobre a estadualização da Unital, falei sobre a Sabesp, nada aconteceu. Então, eu gostaria que dessa vez fosse levado em consideração a minha fala. Muito obrigado, senhora presidente, e a todos. Bom, só para deixar relatado,